On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Sou a Josi Conte. Essa semana estou focada em termos relacionados ao social. Acredito muito na nossa inserção social como um olhar mais amplo. Acredito em nós como frutos dessa interação. Então somos indivíduos sim isolados com as nossas próprias características, mas nós estamos o tempo inteiro interagindo com pessoas, coisas e histórias que estão ao nosso redor. E é desse conjunto que nós formamos, quem nós realmente somos. Nós somos quem nós dissemos que somos, quando nós olhamos para nós mesmos, e nós fomos o reflexo do olhar do outro e das perspectivas e interações sociais que nós temos com o meio. E a partir dessa perspectiva, nós podemos perceber coisas que nós reproduzimos e que são boas, funcionais para nós, e coisas que não são boas. Dentre as coisas que não são boas, nós criamos ao longo da nossa vida e também reproduzimos o que a psicologia chama de crenças limitantes e que assim são coisas que nos paralisam, coisas que fazem com que nós tenhamos um pensamento imediatista, já com uma solução, como se fosse uma frase imediata e que já dê uma sentença para aquilo que nós pensamos. Então, o que são essas crenças limitantes? São frases, conceitos que nós trazemos dentro de nós. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, frases como: eu não tenho tempo para nada. Então, você chega para a pessoa está na correria, ela está com uma vida corrida, sim, concordo, isso é bem possível, ainda mais hoje em dia. Mas antes dela ouvir, antes dela saber da sua proposta, o que quer que possa vir, ela já fala imediatamente: eu não tenho tempo para nada. Gente, se ela coloca isso como frase imperativa e anterior à reflexão, ela já fecha, ela já se fecha para outras movimentações, para outras possibilidades. Outros exemplos de frases que são limitantes, reflexos de crenças limitantes. Vou falar de algumas. Eu tenho muito medo. Então, tem pessoas que se enraizam em uma postura de medo de tudo que é novo, E isso também faz com que elas não tenham oportunidades. Ou frases como, se eu tivesse dinheiro. Ou, eu sou cabeça dura mesmo. Pensa aí, gente, comigo. Uma pessoa que o tempo todo se define como cabeça dura. Qual é a possibilidade dela ser mais flexível? É bem diminuída, vocês concordam comigo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com frases como essas. E essas frases, e por isso que eu falei de social, elas são às vezes até uma herança que nós trazemos de família. Então, desde lá de criança, às vezes a criança já ouvia dos pais: é cabeça dura igual o pai dele. Então, pensem bem. Então já está enraizando na pessoa essa característica de teimosia e de inflexibilidade. Se a pessoa já tem isso dentro de si, às vezes até em momentos em que ela poderia ser menos teimosa e mais flexível, ela já tem muita dificuldade, porque ela tem como característica máxima de sua personalidade que ela é cabeça dura. Gente, isso pode sim mudar, Então nós temos que ter cuidado para usar essas frases, para repeti-las, porque quando nós dizemos externamente, isso tudo vai ficando gravado lá dentro de nós e isso reflete em nosso comportamento o tempo todo. Outras frases: eu nunca vou ganhar dinheiro. Então tem muita gente que fala isso. A palavra nunca é poderosíssima. Existem estudos ligados à neurolinguística que até se propõem a fazer uma reprogramação neurolinguística, onde a pessoa passa a usar as palavras de maneira mais adequada. Vocês sabem que, por exemplo,
quando nós falamos, se tiver uma máquina, né, escaneando o cérebro, aquelas que elas fazem para estudo, e a pessoa falar só palavras negativas, o corpo dela, né, reage de uma maneira completamente diferente do que se ela falar só coisas positivas. Então nós temos uma resposta química e elétrica lá no nosso cérebro diferenciada para coisas positivas e coisas negativas. Então a ideia disso é que coisas positivas atraem coisas positivas e o negativo faz mal para a gente. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente perpetua. Frases como eu nunca consigo, ou eu não sou capaz, ou eu sou velho demais para isso. Gente, né? Nós estamos vivos. Então vem alguém e fala, eu sou velho demais para isso. Aonde essa frase realmente se aplica, né? Se a pessoa diz assim e começa a aplicar isso em tudo, ela está se apresentando como um morto para a vida, né? Uma pessoa que não é mais capaz de fazer as coisas. E nós somos capazes a vida toda de aprender e de evoluir, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Outra frase, sou assim mesmo, não vou mudar nunca. Mais uma vez a palavra nunca, poderosíssima, né? Tem uma outra linha de estudos ligado à física quântica que também está relacionada com isso, porque a física quântica está ligada com energia, né? Então, por exemplo, eles têm estudos que dizem assim, se você colocar duas plantinhas, uma de um lado e uma para o outro, e você, para uma plantinha, você só falar coisas positivas, chegar para a plantinha e dizer que ela é bela, chegar para a plantinha e dizer que ela é capaz, que ela está crescendo linda, bonita, sempre coisas positivas. Então isso, de acordo com esses estudos e falando de maneira extremamente simplista, fariam com que essa planta crescesse de uma maneira mais positiva, harmoniosa e ela fosse mais bonita. Por outro lado, a outra plantinha, que seria aquela para onde as pessoas direcionaram palavras feias, agressivas, você não é capaz, você não cresce, você vai morrer e coisas assim. Depois de um tempo nessa experiência, olharam as duas plantinhas. A que ouvia coisas positivas estava linda, a que ouvia coisas negativas estava menor, mais tristinha, menos bonita, mostrava claramente que aquelas palavras e aquela energia que nós emanamos quando falamos influenciava no seu crescimento. Então, gente, não importa a teoria. Eu nunca me preocupo exatamente de onde vem a teoria. O que importa é que aquilo faça sentido e é que aquilo nos dê respostas. Então, seja uma abordagem lá da neurolinguística, seja uma abordagem mais pela física quântica, seja uma abordagem religiosa, para mim isso não importa. O que eu acredito é que as pessoas podem viver melhor. E para elas isso pode vir através da explicação que lhes fizer mais sentido. Mas se essa explicação faz sentido, aí sim acontece a aprendizagem. A gente só aprende quando aquilo tem uma reflexão, né? Quando aquilo reflete em nós de maneira emocional e positiva de alguma forma, ou negativa, só que daí a gente aprende para o mal. Então, quando nós estivermos frente a frases como essa, né? Frases como o problema é dos outros, né? Eu não vou me envolver, agora é tarde, o que mais? Deus ajuda quem cedo madruga, seja o que for, mas nós tenhamos cuidado com essas frases fixas e que vêm em resposta, né, na nossa mente antes da reflexão, porque elas podem apenas estar reproduzindo um ciclo de nossa vida, um ciclo nosso familiar, uma reprodução, né, do filho de cabeça dura que é cabeça dura e que deixa a pessoa incapaz de evoluir como ela poderia. Faz com que a planta seja triste e ao contrário da planta que poderia ser bela, né, verde, grande e cheia de vida. Fica a dica para vocês, tomem cuidado com essas frases, né? Lembre-se que ninguém é incapaz de mudar, ninguém é fixo. Palavras nunca devem ser extinguidas do nosso dicionário, porque devem ser refletidas e não afirmadas dessa maneira definitiva. Porque se nós falamos, mesmo que pareça uma brincadeirinha, isso está sendo gravado dentro de nós.
Reforço aqui que essa lista de palavras disfuncionais vieram de um texto chamado Crenças Limitantes que Podem Te Paralisar, da Daiane Fagundes, tá? Então, só dando para ela os devidos créditos com relação a isso. Lembre-se que vocês podem mudar, né? E que é essa flexibilidade que vai permitir que essas crenças, né, deixem de ser as norteadoras das suas vidas. Fica a dica para vocês. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit